galera. Vamos começar aqui, porque senão a gente vai se estender demais. É o seguinte, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu deixei todo mundo no mudo aqui no Teams. Eu vou compartilhar uma tela com vocês agora, para vocês darem uma olhada aí no como que a gente vai trabalhar. Olha só, aqui no Teams, não sei para quem não é familiarizado, tem esse botãozinho aqui, que é um botãozinho de levantar a mão, ó. Que quando você aperta, aparece aqui que sua mão vai estar levantada. E aí eu vou saber que você está com dúvida ou não, e de tempos em tempos eu paro e olho aqui. E aí, as dúvidas que vocês forem tendo, a gente vai tirar elas lá pelo WhatsApp. Então a gente vai trabalhar. Eu vou falando para vocês aqui das explicações do material que eu preparei para vocês, da teleaula 1 e da teleaula 2. E o WhatsApp vai ser nosso meio de comunicação para as dúvidas que forem surgindo, o nosso grupo do WhatsApp. Aqui tem jeito de ativar um chat também por aqui, só que aí vocês teriam que ser cadastrados no Teams e ia ser um pouco mais complexo. Então, acho que trabalhando assim, eu fiz com o pessoal segunda-feira do primeiro semestre e funcionou bacana. Deixa eu só ver se tem alguém me chamando aqui. O Michael está perguntando aí. Vou chegar também, ó. Deixa eu aceitar ele aqui. Olha ele aí, bonito. Ô, Michael, eu tava explicando aqui que eu vou fazer o seguinte, aqui a gente vai funcionar, aqui vou deixar todo mundo mudo, tá? E aí as dúvidas que vocês forem tendo, manda pelo WhatsApp, levanta a mãozinha aí, se for o caso, e manda pelo WhatsApp. Então, galera, eu vou começar a falar para vocês a teleaula 1 aqui, ó. Se tiver, aí eu não vou estar vendo vocês aí no Teams. Se tiver alguma coisa, não tiver conseguindo ver, vocês já me falam pelo WhatsApp, que eu também tá ligado aqui. Então a gente vai começar a falar um pouco mais sobre física geral experimental, parte de mecânica, né? Que é força, velocidade, esse tipo de coisa, comportamento de corpos. E a gente vai falar sobre a teleaula 1 agora no começo. Então, inicialmente, o que a gente precisa saber quando a gente está trabalhando com física? Que é uma coisa que, assim, que gera muita dúvida e, às vezes, gera muito erro também. Em provas, até em concursos, que é o quê? A gente, sempre que está trabalhando com grandezas físicas, a gente tem que dar nome a elas. Então, se a gente está trabalhando com massa, a gente tem que falar que aquele resultado lá que a gente achou, vamos supor, a gente acha um resultado de 50 quilogramas, a gente sempre tem que explicitar que aquilo ali é quilograma. Se a gente está trabalhando nesse sistema internacional aí, com comprimento, tem que ser metro. Porque se a gente, por exemplo, a pergunta te faz, você recebe a pergunta, qual é o comprimento, qual é a distância, vamos dizer, de Cachoeiro a Vitória? Se você simplesmente colocar 120, ninguém vai saber que são quilômetros. Ninguém vai saber se são metros, se são decâmetros, se são... Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente está trabalhando com física. A gente sempre tem que dar nome às nossas grandezas. E aqui a gente tem o Sistema Internacional de Unidades, que é usado basicamente no mundo inteiro para justamente padronizar a pesquisa científica no mundo. Comprimento metro, massa em quilograma, tempo segundo, intensidade de corrente elétrica ampere, temperatura Kelvin, quantidade de matéria mol, intensidade luminosa candela, e a gente tem, por exemplo, força Newton. Isso tudo está dentro do sistema internacional. Outra coisa muito importante é não misturar unidades. Se você está trabalhando com metro, você vai ter que trabalhar tudo com metro. Então, se o seu exercício você está trabalhando com metro e a velocidade, por exemplo, está em quilômetro por hora, você tem que ou converter de metro para quilômetro ou converter a velocidade de quilômetro por hora para metros por segundo, por exemplo. Então, é outra coisa que tem que ficar muito atento em relação às unidades. E a gente tem algumas grandezas físicas que são chamadas de derivadas. Por quê? Porque elas envolvem duas dimensões ou duas grandezas que se comportam em conjunto. Por exemplo, o volume. O volume é uma grandeza física derivada. Por quê? Porque ele é uma grandeza física em 3 dimensões. Você tem no X, no Y e no Z. Você vai ter
é justamente um volume, né? Um corpo, é um objeto tridimensional. Por isso que o volume são 3, por isso que é metro cúbico. Por quê? 1 metro é no eixo X, o outro metro é no eixo Y e o outro metro é no eixo Z. Por isso que se torna aí metros cúbicos. São 3 vezes 1 metro. E aí, outra coisa muito importante para a gente sempre pensar é na hora de fazer transformação de unidades, por exemplo, de metro quadrado para quilômetro quadrado, por exemplo, tem que tomar muito cuidado, porque os zeros, né, no caso, eles também estarão ao quadrado, entendeu? 1 quilômetro são 1000 metros. 1 quilômetro quadrado são 1 milhão de metros quadrados. 1 quilômetro cúbico são 1 trilhão de metros cúbicos. Então a gente sempre tem que ter em mente que na hora de converter a unidade, se a unidade está elevado, a grandeza também vai ter que ser elevada na hora de você fazer a mudança, né? E aí, velocidade, por exemplo, metros por segundo, também é uma grandeza derivada. Por quê? Porque você tem uma grandeza em função da outra. O espaço em função do tempo. A aceleração, que é metro por segundo ao quadrado, a mesma coisa. Você tem velocidade em função do tempo. Então, essas são as grandezas físicas derivadas. Outra coisa que é bem importante também, que usa bastante, é a notação científica. O que é a notação científica? É quando você tem um número muito grande, por exemplo, que eu citei 1 trilhão, são 9 zeros, fica muito ruim de escrever, se você estiver fazendo um cálculo, alguma coisa, você escrever isso, toda hora que você precisar escrever 1 trilhão, você escrever 1 e 9 zeros, vai ficar uma coisa horrível, né? E até ruim para você, para o raciocínio, porque às vezes você se perde com aquele monte de zero e acaba errando. Então, para isso surgiu a notação científica. A notação científica é o quê? É uma forma de sintetizar isso. E ela vem nessa fórmula: A vezes 10 elevado a B. Então, o A, ele vai ser, a mantissa, ele vai ser entre 1 e 10, ele vai ter que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, porque se passou de 10, o expoente já sobe 1, o B vai subir 1. E o B é o expoente da potência 10. Então, vou colocar como exemplo aqui, ó, 1 trilhão, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros, certo? Isso aqui seria o quê? Seria a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado... Cadê o elevado? Já está sobrescrito. 1 vezes 10 elevado a 9. Então, essa é a notação científica. Você pega um número que é muito grande e transforma num número bem menor. Isso aqui é muito utilizado. Lembrando sempre que o A vai ser de 1 a 10, porque você nunca vai... você dificilmente vai ver, tipo, 12 vezes 10 elevado a 9. Não coloca. Seria 1,2 vezes 10 elevado a 10. Essa é a questão. Por isso que isso tem que ser seguido. E B é o expoente da potência 10. Então é para isso que serve. É justamente para a gente conseguir sintetizar uma informação que é muito grande numa informação menor. Outra coisa que a gente costuma usar também bastante para justamente... e aqui nessa questão da notação científica, gente, também o contrário é válido. Quando a gente tem um número muito pequeno, 0,0000013, vamos supor, de várias coisas na física, nas engenharias, a gente se esbarra com isso, também funciona. Só que aí, no caso, o nosso expoente B vai ser negativo. Expoente B positivo, você acrescenta zeros. Expoente B negativo, você corre a vírgula para a esquerda, para o contrário, no caso, né? E a gente também, outra coisa que usa são também os prefixos: tera, giga, mega, quilo, hecto, deca, deci. Então, isso aqui nada mais é do que os prefixos que são acompanhantes. Então, se eu falo megabyte, por exemplo, megabyte é 10 a sexta bytes, ou seja, 1 milhão de bytes. Kilowatt vai ser 1000 watts. 1000 watts. Então, a gente tem 10 a terceira. Então, o prefixo a gente usa muito. Se a gente acha uma resposta, sei lá,
1000 alguma coisa, a gente coloca o quilo, né? 1000 gramas, por exemplo, a gente bota quilograma, para ficar mais tranquilo. Isso é importante saber, porque às vezes a gente, no problema, ele aparece ou o símbolo ou o prefixo, e a gente tem que saber. Então, se ele fala lá, tal, vamos trazer para a computação, tal arquivo possui 13 terabytes, a partir disso, calcule a taxa de transferência e tal. A gente tem que saber que tera é 10 elevado a 12. Então, é muito importante saber esses prefixos aí. Só um instante, deixa eu ver aqui. E para baixo é a mesma coisa, ó. Centímetro, né? 10 elevado a menos 2. De milímetro, 10 elevado a menos 3. Micrômetro existe também, 10 elevado a menos 6. Então, esses seriam os prefixos justamente também para sintetizar a informação e não ficar aquela coisa assim, você ter que escrever muito número e acabar até se perdendo. E as grandezas físicas, elas são basicamente separadas em dois tipos: grandezas escalares e grandezas vetoriais. Grandezas escalares, que são definidas apenas pelo seu valor numérico e sua unidade de medida. A massa, por exemplo, a massa é uma grandeza escalar. Por quê? Porque não importa se você tem 10 quilogramas de massa, são 10 quilogramas de baixo para cima, de cima para baixo, de um lado para o outro, daqui para frente. Não interfere, não existe um vetor que vai mostrar que aquilo ali são 10 quilogramas de cima para baixo, vamos dizer. É uma grandeza que só o valor numérico que te interessa, e a unidade de medida. O tempo, a mesma coisa, a temperatura, a mesma coisa. E as grandezas vetoriais, elas já são diferentes das escalares, porque além de você ter um valor numérico dessa grandeza, você tem que ter direção e sentido. Ou seja, importa se é da esquerda para a direita, importa se é de cima para baixo, que aí estão os exemplos. Deslocamento. Ele se deslocou 30 metros. Só isso você não consegue saber se é da direita para a esquerda, se é da esquerda para a direita, se é de baixo para cima, se é de cima para baixo. Então, por isso que essas grandezas vetoriais, é importante que elas tenham direção e sentido. Isso mais para frente vocês vão ver bastante. Velocidade é a mesma coisa, força é a mesma coisa. Notem que aí a gente já consegue tirar uma ideia de que massa é diferente de peso, que peso é uma força. Massa não é uma força. O peso existe por conta da massa, mas o peso é influenciado pela gravidade. A massa não. Isso também é uma pegadinha muito grande em provas. Então, massa é uma grandeza escalar, peso é uma grandeza vetorial. Elas são diferentes. Por isso que uma massa aqui na Terra e lá na Lua, ela é a mesma coisa. Vai valer o mesmo tanto. 10 quilogramas de massa aqui na Terra, 10 quilogramas de massa na Lua, é a mesma coisa. Agora, 10 quilogramas de massa geram um peso na Terra diferente do que 10 quilogramas de massa geram um peso na Lua. Por isso que existe essa diferença aí. Nas grandezas vetoriais, a gente usa justamente os vetores, né? Para a gente poder indicar a direção, o modo da direção e o sentido. Esses vetores, a gente pode indicar eles com setas, igual está mostrando no slide abaixo aí. Espera aí, que eu acho que... Alguém está com alguma dúvida aí, gente? Todo mundo quieto. Vocês estão me ouvindo, né? Não estou falando para ninguém aqui não, né? Responde aí no WhatsApp aí, pelo amor de Deus. Beleza. Então vamos lá. As grandezas escalares, então, elas podem ser representadas por flechas, por setas. O módulo ele é o valor de cada grandeza, que seria, por exemplo,
numa força de 10 newtons, o módulo dessa força seria o 10. 10 newtons é uma força, que é uma grandeza vetorial, com módulo 10. Nas nossas flechas, se a gente quiser fazer elas... como é que eu vou falar? O tamanho de cada flecha vai ser de acordo com o tamanho do módulo de cada coisa que a gente está falando. Se a força é 10, a gente vai desenhar a seta de um tamanho. Se a força é 20, a seta vai ser de um tamanho diferente, maior. Se a gente desenhar isso em escala, geometricamente, a gente consegue resolver problemas. Por exemplo, se eu conseguir desenhar certinho, em escala, num papel milimetrado, a força de 10 com 10 centímetros, a força de 20 com 20 centímetros, isso em escala certinho, a gente consegue resolver problemas usando só o desenho. Então é importante saber isso. Mas é pouco usual, tá? A direção ela é indicada pelo sentido da flecha, que está apontando, para onde que ela está apontando. Por exemplo, ele dá os exemplos aí. As primeiras duas flechas, elas têm o mesmo tamanho, ou seja, elas têm o mesmo módulo e elas estão apontando para o mesmo lado, pela mesma direção. Perdão, eu falei errado. Não, a direção é a angulação da reta, tá? Não é onde ela está apontando, é a angulação da reta. Tá vendo? São retas paralelas, então elas têm a mesma direção, mesmo módulo, mesma direção, e o sentido, sim, que é indicado pela ponta da flecha. E essas duas apontando para o mesmo lado. Então, essas duas forças aqui, ou esses dois vetores, né, que a gente não sabe se é força, esses dois vetores, eles têm mesmo módulo, porque elas são do mesmo tamanho, mesma direção, que elas estão ambas inclinadas com a mesma inclinação, e o mesmo sentido, porque as duas estão apontando para a mesma direção, para o mesmo lugar, né? Esse do meio aqui já é diferente. Por quê? Porque elas têm o mesmo tamanho, certo? Sim. Só que elas têm a mesma direção, porque elas estão na mesma inclinação. Só que elas têm sentidos opostos. Uma está apontando para cá e a outra está apontando para lá. Então, são antagônicas. Se fossem forças aplicadas no mesmo corpo, o corpo continuaria em equilíbrio, porque uma anularia a outra. Não geraria força resultante nenhuma, porque elas são na mesma direção, mesmo módulo e sentidos inversos, opostos. E esse lado de cá aqui, que é a última, a gente tem... seriam contrários. Elas têm a mesma direção, só que elas têm módulos diferentes e têm sentidos diferentes. Nesse caso aqui, se fossem forças aplicadas num corpo, existiria uma força resultante para o lado de cá. Por quê? Porque o módulo da força F, se fosse uma força, o módulo do vetor F é maior do que o módulo do vetor F. Isso é muito importante na hora que a gente vai fazer exercícios sobre força, né? Depois a gente vai ver alguns. Depois ele começa a falar... é isso aqui, gente, eu tirei tudo do material do professor e dei uma sintetizada para a gente, sim. Tudo que está lá é importante, óbvio, né? Mas eu peguei, assim, as coisas que são mais... que a gente usa mais no desenvolvimento dos nossos problemas de física, mecânica. Trabalhando com vetor, uma coisa que a gente usa pra caramba também é essa lei dos cossenos que eu coloquei aí, ó. O que essa lei diz? Pegando qualquer ponto aí, vamos pegar aqui o ângulo alfa, que é o ângulo de cima que está perto do vértice A aí, ó. O que a lei do cosseno fala? Ela fala o seguinte, que a reta oposta ao ângulo, então a reta oposta ao ângulo alfa, vou pegar o mouse aqui, a reta oposta ao ângulo alfa é a reta A. Então, a reta A ao quadrado vai ser igual à reta B ao quadrado mais a reta C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de alfa. Isso se aplica a todos os ângulos de um triângulo. Então, se eu quiser saber esse aqui, esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais... Bem, esse aqui, não sei se vocês estão vendo, vamos lá. B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado
menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno de beta. E para esse ângulo θ aqui é a mesma coisa. C ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno desse ângulo aqui. Isso aqui é muito, muito, muito funcional quando a gente trabalha com vetor. Porque às vezes a gente está querendo saber qual é o tamanho de um vetor resultante formado, por exemplo, daqui a pouco a gente vai ver, mas se C fosse uma força, B fosse uma força, e a gente quisesse saber a resultante delas, a gente teria que achar esse tamanho de A aqui. Os valores dos ângulos, é uma pergunta do Werneck aqui, ó. Os valores dos ângulos notáveis serão dados na prova? Ó, a galera vai ter que saber. Eu acredito que vai ser dado. Eu não sou eu que faço a prova, mas eu acredito que todos os ângulos que forem precisos para fazer o exercício vão ser dados. Agora, o que precisa saber são as relações, né? Por exemplo, quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? É importante saber. Se é triângulo retângulo, qual é um dos ângulos que vai ser 90? Então, assim, tem que saber as relações dos ângulos da trigonometria, mas coisa bem simples, tá? Respondi a sua pergunta, Werneck? Então, essa lei dos cossenos aqui é uma coisa que é muito bom saber de cabeça, tá, gente? Gravar isso aí. Continuando aqui, a gente passa para a soma vetorial. A gente está estudando, eu não sei se vocês deveriam já estar estudando lá a geometria lá, né? A geometria analítica e tal, que fala muito sobre vetor também. A gente usa muito vetor na física mecânica, muito mesmo, principalmente quando a gente começa a trabalhar com forças, porque a gente vai ter uma força que puxa de um lado, a outra força puxa do outro, e elas não têm a mesma direção, então às vezes você precisa saber como funciona, montar um paralelogramo para conseguir saber os resultantes. Então a soma vetorial a gente pode fazer de algumas formas. Uma das formas é a regra do paralelogramo que eu falei, que é o que está escrito aí, ó. Ao traçar dois vetores com as origens coincidindo no mesmo ponto e traçando uma reta paralela a cada um dos vetores, o vetor soma, S, é determinado unindo a origem dos dois vetores com o encontro das paralelas. O que significa isso tudo? É o que está aqui, ó. Nós temos dois vetores, A e vetor B, e a gente quer fazer uma soma vetorial do vetor A e o vetor B. Esse A vai ter um valor e esse B vai ter outro valor. Para fazer soma vetorial, gente, a gente não pode simplesmente pegar esse aqui e somar com esse aqui. Por quê? Porque esse aqui, ele está puxando em diagonal, tá vendo? Então, uma parte dele está puxando para a direita e uma parte dele está puxando para cima. Por isso que eu não posso simplesmente somar esse com esse. Se eles fossem na mesma direção aqui, ó, eu poderia somar um com o outro e diminuir. Mas aqui não é, então não posso fazer. Então, qual é a regra do paralelograma? É justamente o que ele falou lá. Ó. Eu tenho dois vetores, traçar dois vetores, com a origem coincidindo no mesmo ponto. Ó, peguei os dois vetores e juntei os dois, ó, e a origem no mesmo ponto. Então, esse vetor A está aqui, o vetor B está aqui, a origem no mesmo ponto. E traçando uma reta paralela a cada um dos vetores. Justamente o que ele fez, ó. Ele pegou esse vetor A e B, colocou no mesmo ponto de origem, traçou uma reta paralela ao vetor A, traçou uma reta paralela ao vetor B e juntou a origem, que é igual dos dois, até o encontro das duas paralelas. É justamente o que ele está falando aqui, ó. Coincidindo no mesmo ponto e traçando uma reta paralela a cada um dos vetores, o vetor soma é determinado unindo a origem dos dois vetores com o encontro das paralelas. Então é justamente isso aqui. Então a soma vetorial entre o vetor A e o vetor B, eu posso usar isso aqui. Aqui eu tenho um paralelogramo, ó. Eu posso usar a lei dos cossenos aqui. Eu sei que esse aqui vale B, como esse aqui está repetido aqui, eu sei que aqui vale A, e se eu quiser saber qual é aqui, ó, tendo esse ângulo aqui, ou esse ângulo aqui, ou esse ângulo aqui, eu consigo através das leis dos cossenos. Beleza? Então, regra do paralelogramo, junta eles
no mesmo ponto de origem, faz as retas paralelas a eles e junta origem até a união das paralelas. Esse aqui, esse vetor um pouco mais clarinho aqui, é o vetor soma, é o vetor resultante dessa soma vetorial. E você pode usar a lei dos cossenos. Lógico, gente, que ele vai ter que dar quais são esses ângulos, tá? Isso aqui a gente não tem como saber, assim. Ele vai dar, o exercício vai dar. Lógico, se fosse um quadrado, aí seria um pouco mais fácil, né? Mas o problema tem que dar quais são os ângulos. Então, essa para a soma vetorial é a regra do paralelogramo. Aqui. A gente também tem a regra do polígono, que parece um pouco a regra do paralelogramo, mas o jeito de montar é diferente. A regra do polígono fala o quê? O vetor soma, ou o vetor resultante, é determinado pela origem do primeiro vetor e pela extremidade do último vetor traçado. Então, a gente tem a mesma situação aqui, ó. Temos o vetor A e temos o vetor B. Só que para a gente usar a lei do polígono, a gente não vai pegar eles e colocar na mesma origem. A gente vai fazer diferente. A gente vai pegar o vetor A, vai desenhar ele. No final do vetor A, a gente vai pegar o vetor B e desenhar ele. Então a gente vai ter, esqueçam esse vetor mais clarinho aqui por enquanto. A gente teria esse A aqui e esse B aqui. E é o que fala lá, ó. O que fala a regra. Vetor soma é determinado pela origem do vetor, do primeiro vetor. Então, ele vai começar na origem do primeiro vetor e vai terminar na extremidade do último vetor traçado. Vai terminar na extremidade desse último vetor traçado aqui também. A gente também vai ter aqui uma figura que é bem próxima àquela outra lá, né? Na verdade, a gente só deixa de desenhar do lado, bem próxima. E aqui, dados os ângulos, ou um só deles daria para a gente resolver. E também, lógico, quanto vale A e quanto vale B, pela lei dos cossenos, a gente consegue achar qual que é o vetor resultante dessas duas forças. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida para fazer aí? Ficou alguma coisa até agora que não ficou mais ou menos? Vamos lá, hein? Vamos tocar para frente então, hein? É muito importante isso aqui, hein, gente? Outra forma da gente fazer soma vetorial, que eu até expliquei, eu até usei, depois eu vou mostrar um exercício resolvido, é a gente fazer a decomposição dos vetores também. Porque se a gente decompor esse vetor A aqui, ó, a gente pode decompor justamente da forma que eu falei. A gente pode decompor o vetor A em uma parcela em X e uma parcela em Y. Depois eu vou mostrar certinho. E aí quando a gente, por exemplo, o vetor B, ele está só em cima do X, então ele tem essa direção aqui. Quando eu faço dessa forma que eu falei, eu pego o vetor A e decomponho ele em uma componente X e uma componente Y, eu posso pegar a componente do Y do vetor A e somar com a componente... posso pegar a componente X do vetor A e somar com a componente X do vetor B, que é ele só, né? Porque ele não tem nenhuma componente em Y, ó. Ele é só em X. E aí depois posso fazer, através de teorema de Pitágoras, eu posso descobrir qual vai ser o vetor resultante. Mas lá na frente eu mostro isso melhor, assim, porque eu fiz um desenho. Continuando. Olha lá. Eu acredito, o Werneck perguntou aí agora, por que a regra do paralelogramo, por que a lei dos cossenos no paralelogramo é mais e no polígono é menos? Werneck, eu não sei te explicar. Eu vou procurar saber. Eu não tinha percebido isso não, sabia? Porque eu não uso lei dos cossenos para fazer esse tipo de exercício. Você sabe aí, cara? Libera o seu microfone aí e fala pra gente.
Não, professor Paula, porque na regra do polígono, o ângulo formado é maior do que 90 graus. Então, o valor lá do cosseno fica negativo. É um ponto a observar aí, gente, senão acaba ficando errado mesmo. Mais alguma colocação, Werneck? Não, só esse. Porque Beleza. quando você usa a regra do polígono, o ângulo entre os dois vetores aí fica maior do que 90 graus. Então, o valor do cosseno, no segundo quadrante, né, que é de 90 até 180, ele fica negativo. Aqui na regra do polígono que está falando, o ângulo entre os vetores, ó, vai ser maior do que 90, ó. E o cosseno dá negativo. E o cosseno vai ser negativo. Então, na hora que você fizer isso aqui vai passar a ser positivo. Isso. Isso daí. Beleza. Mais alguma coisa, gente? Vamos seguindo aqui, então. Posição de um ponto. Isso acho que a gente já estudou em alguma disciplina do semestre passado, se não me engano. Não, acho que foi com a turma de arquitetura. Mas é o seguinte, a posição de um ponto num plano cartesiano, ela segue coordenadas. Como a gente está trabalhando num plano cartesiano, a gente trabalhando em duas dimensões, a posição de um ponto é dada simplesmente com a coordenada x e a coordenada y. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, é o ponto em que a coordenada x vale menos 3 e a coordenada y vale 1. Esse ponto é a mesma coisa. Coordenada x, sempre esse primeiro aqui é o x, vale 2, coordenada y vale 3. Esse ponto aqui, que é o ponto de encontro entre os eixos, é o ponto 0, 0. Por quê? Porque é quando x vale 0 e y vale 0. Assim como esse outro ponto aqui vale menos 1,5 para x e menos 2,5 para y. Então, é importante a gente ter em mente quando ele te dá o ponto A que está situado em 2,4. Ele quer dizer que esse ponto está em 2, ele está na coordenada 2 em x e 4 em y, nesse exemplo que eu dei. E aí vocês têm sempre que lembrar que quando ele fala, por exemplo, quando ele fala que o ponto está na coordenada 2,3, ele não está em cima do 2 em x, ele está na direção do 2 aqui em x. E ele vai formar, a posição dele só vai conseguir ser dada se você tiver travado onde que o y vai estar. Então esse ponto x vale 2 e y vale 3. Se ele desse só o x, poderia ser qualquer ponto nessa reta vertical aqui em cima do 2. Então, a questão de posição de ponto é importante. A gente usa basicamente para fazer, quando a gente faz lançamento, que a gente estuda, por exemplo, se eu lanço uma bola para frente, ela vai fazer uma parábola. Então, ela vai ter um deslocamento em x e um deslocamento em y. E fica mais fácil na hora que a gente pensa sempre dentro de um plano cartesiano. Está mais mensurável. E aí a gente entra na parte de cinemática, né? Que é o deslocamento de corpos no espaço. Então, a gente tem a função horária do movimento, no ensino médio ela costumava ser chamada de S, mas a gente vai, como é uma função, a gente vai escrever ela F, T, que é uma função de espaço em função do tempo, espaço em função do tempo, então a função de alguma coisa em relação ao tempo. A velocidade é uma taxa de variação da posição com o tempo. Então, aqui que eu falei muito para vocês no cálculo 1, que eu sempre falava, taxa de variação. É justamente, aqui a gente volta a falar sobre isso, que é o quê? A velocidade nada mais é do que uma derivada da função movimento. Porque se eu pego a função movimento, derivo ela em função do tempo, eu vou ter uma variação de espaço, eu vou ter uma taxa de variação de espaço, de posição, em função do tempo. E o que é uma variação de posição em função do tempo? É a velocidade, né? Metros por segundo, por exemplo. É a variação do espaço, da posição, em função do tempo. A velocidade é uma grandeza vetorial
E se eu tiver a velocidade constante, ele cai em um tipo de movimento como que eu falo, único, que é chamado movimento retilíneo uniforme, se ele estiver em reto. É quando você tem a velocidade constante. Se eu tenho velocidade constante, minha velocidade são 2 metros por segundo. Desde o tempo 0 até o tempo 10, sempre 2 metros por segundo, eu não tenho aceleração. Porque se eu tivesse aceleração, essa velocidade mudaria. E aí entra justamente depois a aceleração, que nada mais é do que uma derivada da velocidade. Porque se eu faço uma derivada da velocidade, eu vou ter a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Então, velocidade não é metro por segundo, então eu teria a taxa de variação de metros por segundo por segundo. Por isso que a aceleração, a unidade dela é metros por segundo ao quadrado. Ou seja, é quanto minha velocidade varia por segundo. Quando eu tenho uma aceleração constante, eu também caio em um tipo de movimento, que é o chamado movimento retilíneo uniformemente variado. Porque essa velocidade ela vai variar de uma forma uniforme. Se a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado, no primeiro segundo o corpo vai estar 1 metro por segundo, no segundo ele vai estar 2, no terceiro ele vai estar 3 e por aí vai. A gente tem como descobrir tudo isso por fórmulas e também por raciocínios mais lógicos mesmo. Lembrando que se eu tenho uma velocidade constante, a minha aceleração vai ser 0, e se eu tenho a aceleração constante, eu vou ter um movimento uniformemente variado. Aqui a gente tem algumas fórmulas de velocidade. Então, e aí uma diferença bem importante entre velocidade média e velocidade instantânea. A velocidade média, ela vai levar em consideração o tanto que você se deslocou. Por isso que tem esse ΔS. Delta é sempre a diferença, é o quanto você... Delta é sempre o final menos o inicial, é o quanto você se deslocou. Então, delta é sempre uma variação, nesse caso aí, de espaço. Então, a velocidade média é o quê? É a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, é por isso que é chamada de velocidade média. Ela não vai levar em consideração, se eu estiver fazendo uma velocidade média, ela não vai levar em consideração que a velocidade variou durante aquele percurso. Por quê? Porque ele vai pegar simplesmente o espaço percorrido e vai dividir pelo tempo que foi gasto para cobrir aquele espaço. Voltando ao exemplo de Cachoeiro Vitória, vamos dizer que são 120 quilômetros, e eu faço em 2 horas, eu fiz, em média, uma velocidade média de 60 km por hora. Na primeira hora eu andei 60 km, na segunda 60 km. Então, em 2 horas eu andei 120 km. Essa é a velocidade média. A velocidade instantânea já é diferente. Por quê? Porque a velocidade instantânea é na hora, no ponto que você está querendo saber. É o que marca o velocímetro do carro, né? Então, se eu quero saber qual é a velocidade instantânea em tal tempo, eu uso a derivada do espaço em função do tempo. Então, eu vou ter que pegar a função espaço, função posição, vou ter que derivar essa função posição e aplicar na derivada o tempo que eu quero. Por exemplo, eu tenho uma função posição tal. Eu pego e derivo ela. Costumam ser derivadas muito simples, tá, gente? Não costumam ser derivadas difíceis de fazer, não. Eu derivo ela e aí ele pede qual é a velocidade instantânea no tempo 5 segundos. Eu derivo a função posição em função do tempo, e dessa derivada aplico os 5 segundos, os 5 que eu estou querendo saber qual é a velocidade instantânea. Então, essa é a diferença de aceleração média para velocidade média para velocidade instantânea. Velocidade média, ele não vai levar em consideração que houve alteração de velocidade durante o percurso, porque o que interessa para ele é quanto ele andou no tempo total, o total que ele andou no total do tempo. Por isso que está aqui, ó, S menos S0, S final, espaço final menos espaço inicial, posição, melhor falando, posição inicial, final menos posição inicial,
dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Ficar em dúvida, é só lembrar que velocidade é metro por segundo, ou quilômetro por hora. Metros por segundo, metros, posição, segundos, tempo. E a velocidade instantânea, você tem que fazer a derivada da função posição e aplicar onde é que você quer saber. E aí você vai poder afirmar que naquele instante, em 5 segundos, a velocidade instantânea era x. Você não vai poder falar mais nada sobre isso. A aceleração funciona basicamente da mesma forma também. Quando eu trato de aceleração média, eu levo em conta só qual é o delta, qual é a diferença entre velocidades. Velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Isso aqui vai me dar a aceleração média do corpo. A aceleração instantânea funciona da mesma forma que a velocidade instantânea. Para eu saber qual é a aceleração instantânea, a aceleração não é uma taxa de variação de velocidade em função do tempo, metros por segundo ao quadrado? Então eu tenho que pegar a função velocidade, derivar essa função velocidade e aplicar o tempo que eu quero saber qual é a aceleração instantânea. É o mesmo raciocínio para a velocidade. A aceleração média não leva em conta variações de aceleração durante o percurso e a aceleração instantânea vai te dar, naquele ponto, naquela hora, qual era a aceleração do corpo. Essas fórmulas tem que saber, gente. Agora, vamos passar para a parte dos gráficos, para a gente trabalhar um pouquinho mais esse pensamento de movimento uniforme, um movimento uniformemente variado e tal. Aqui nós temos um gráfico que a gente vai usar muito, ó. É um gráfico de posição em função do tempo, ó. Então, ó, no tempo zero, o meu corpo estava na posição S0, ó. No meu tempo final aqui, ó, meu corpo estava na posição S aqui. Então quer dizer o quê? Quer dizer que aqui houve uma velocidade. Eu posso afirmar, olhando daqui, que não há aceleração. Porque se houvesse aceleração, esse gráfico não seria uma reta, ele seria uma parábola. Depois a gente vê melhor. Mas tá, eu tenho uma reta aqui, mostrando que o corpo está se comportando de uma forma linear. Ou seja, ele sempre está andando a mesma quantidade de espaço pelo período de tempo que eu estou analisando. Então, neste caso, que é um movimento uniforme, se eu pegasse no meio, eu conseguiria fazer velocidade média, conseguiria fazer velocidade instantânea, porque aqui nesse caso o movimento é uniforme. E aqui, como eu estou subindo, a minha velocidade é positiva. Positivo e negativo é justamente porque a velocidade é uma grandeza vetorial. Então aqui quer dizer que minha velocidade é positiva. Por quê? Porque eu estou passando de uma posição menor para uma posição maior no meu plano cartesiano. Nesse outro caso aqui, a minha velocidade, e é isso que ele está falando aqui, ó, velocidade maior que zero, positiva. Nesse outro caso, a velocidade é menor que zero. Isso só quer dizer que eu estou partindo de uma posição maior, com um valor maior, para uma posição com um valor um pouco menor. Por isso que a velocidade é negativa. E aqui nós temos a fórmula essa fórmula aqui nada mais é do que uma condensação daquela outra lá. Considerando que aqui ele vai ter a velocidade inicial vai ser zero, ele vai ter espaço final é igual espaço inicial, posição final é igual a posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Essa fórmula, depois eu acho que eu tenho algumas fórmulas, todas numa aqui, única aqui, ó. Tem. Isso aqui é importante saber. É a função, daqui que vai sair a função posição. E daqui também. Esse negativo aqui e o positivo aqui é porque aqui a minha velocidade é positiva e aqui a minha velocidade é negativa. Pensando no mesmo corpo, se movimentando da mesma forma que a gente tem aqui, ó. Pensando no mesmo movimento, que esse é um movimento uniforme, com a velocidade constante. Se a gente for pensar em aceleração, em velocidade, perdão, se
Se a gente for pensar em velocidade, ó, o gráfico vai passar a ser esse aqui. Por quê? Porque a velocidade é justamente constante. Por isso que é um movimento uniforme. Então, ó, aqui é um gráfico de posição em função do tempo. Tem variação, porque eu estou variando a posição em função do tempo, ou seja, existe uma velocidade. E aqui é o gráfico de velocidade. Como esse gráfico é uma reta aqui, ó, a velocidade é constante. Por isso que a velocidade aqui está aparecendo como uma constante. Ela não está variando em função do tempo, tá vendo? Aqui não existe a aceleração. Se houvesse aceleração, esse gráfico aqui seria uma reta. E esse gráfico aqui seria uma parábola, que a gente vai ver na frente ali. Aqui mostrando, no primeiro caso, onde a velocidade é positiva, o eixo x está aqui, o eixo t está aqui, o zero está aqui, e aqui o y, o zero do y está aqui, e aqui é uma velocidade positiva que tem um y positivo. Aqui é a velocidade negativa. O primeiro gráfico aqui é o primeiro gráfico aqui, o segundo gráfico aqui é o segundo gráfico aqui. Aqui isso está mostrando que o eixo está aqui, e aqui a nossa velocidade é negativa, ela está aqui, ó. Daqui a gente tira também que velocidade é igual ao ΔS sobre o ΔT. Foi justamente o que a gente viu ali atrás. Quando a gente tem um movimento uniformemente variado, a gente passa a ter os gráficos um pouco diferentes, porque eu acrescento um fator, eu acrescento aceleração. A partir do momento que eu acrescento aceleração, a minha velocidade vai estar mudando durante o movimento. E se minha velocidade muda durante o movimento, a taxa de variação de espaço em função do tempo, ela também vai mudar. Por isso que quando eu tenho um movimento uniformemente variado, eu tenho na função posição em função do tempo, eu tenho uma parábola. Ou seja, quer dizer que aqui, ó, a velocidade estava negativa, 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 aqui a velocidade é zero, aqui a velocidade é positiva e foi embora. E daqui para frente vai ser positivo o resto da vida. Aqui funciona mais ou menos da mesma forma, só que aqui a velocidade é positiva porque eu estou tendo um deslocamento positivo, aqui no vértice é zero e daqui para cá a velocidade passa a ser negativa. Ou seja, isso está me indicando que existe alguma coisa que muitas das vezes, quase todas as vezes, é uma força que está atuando no meu corpo. Então, por exemplo, é um carro. O carro, quando eu estou acelerando ele, o motor está impondo uma força sobre as rodas que o carro está indo para frente. A velocidade está aumentando. E quando eu estou freando, acontece justamente o contrário. E aí, na hora que eu freio, é a força de atrito que vai conseguir segurar o carro, então vai diminuir a velocidade. Eu teria uma aceleração negativa. Então, no movimento... Desculpa. No movimento uniformemente variado, gráfico de posição em função do tempo, parábola. A derivada de uma parábola, tem que lembrar, ó, quando eu faço a derivada de alguma coisa, eu sempre caio um expoente na minha constante, certo? Na minha variável, certo? Então, se eu tenho uma parábola, eu vou ter uma função, alguma coisa ao quadrado. É justamente o que está mostrando aqui, ó. Na fórmula lá, ó, tem o tempo ao quadrado aqui, ó. Se eu quero saber qual é a derivada de uma parábola, eu vou deixar de ter uma função de segundo grau para ter uma função de quê? De primeiro grau. Então, a derivada do espaço, da função espaço em função do tempo, a derivada do espaço não é a velocidade? Então, se eu derivo isso aqui, eu caio eu deixo de ter parábola e ter uma reta. Então, a derivada do espaço em função do tempo passa a ser uma reta. E o que é a derivada do espaço em função do tempo? É a velocidade. Por isso que o gráfico de velocidade em função do tempo no movimento uniformemente variável é uma reta. O que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade está se alterando. O valor da velocidade está se alterando em função do tempo. Justamente por conta da nossa aceleração. Porque nesse caso existe uma aceleração. E como é um movimento uniformemente variado, eu tenho uma aceleração constante. Então, nesse nosso caso aqui, no primeiro caso, eu tenho basicamente dois gráficos, né? Porque um está variando, um é constante e a aceleração é zero. Aqui eu tenho uma parábola, espaço em função do tempo, uma reta, velocidade em função do tempo, e uma outra reta, mas dessa vez constante, que é a nossa aceleração em função do tempo. Quer dizer o quê? Que no nosso movimento uniformemente variado, a minha aceleração é constante.
Por isso que ele é chamado de uniformemente variado. Ele varia, como diz, ele varia, mas ele varia de uma maneira uniforme. Ele varia de acordo com a aceleração. E essa aceleração não vai se alterar durante o movimento. Beleza? E aqui a gente tem um resumão das fórmulas. A aceleração média, variação de velocidade dividido pela variação do tempo, função horária da velocidade, V é igual a V0 mais AT, ou seja, velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Função horária da posição em função do tempo. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E a equação de Torricelli. Velocidade ao quadrado, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes aceleração, vezes o delta S, que é o delta da posição, variação da posição. Essas fórmulas são muito importantes para resolver os problemas de cinemática, porque é delas que você... saber mexer com elas é o quê? Bater o olho no exercício, pegar os dados que o exercício propõe e saber qual que você pode usar. O exercício me deu velocidade inicial, me deu aceleração, me deu deslocamento, mas não me deu tempo. Eu caio para a Torricelli. Ele me deu tempo, ele me deu velocidade, mas não está pedindo nada de deslocamento. Venho para a função horária da velocidade. Então, sabendo elas e trabalhando com os exercícios, vocês conseguem saber, aqui eu uso isso, ali eu uso aquilo e tal. Beleza? Deu para entender aí, galera? Tem alguma dúvida, alguma colocação aí nessa primeira parte? Abre o espaço aí para quem tiver alguma coisa para falar aí. Deu para dar uma clareada? Porque eu vi vocês comentando que parece que o professor, vocês estão tendo uma dificuldade com ele lá. Deu para dar uma clareada, mais ou menos, nas coisas? Bom, Paulão, eu não posso falar muito não, porque eu entrei agora mesmo, entendeu? Mas eu tô conseguindo me acompanhar. Você tá comendo um tira-gosto aí, Rafael, que eu tô ouvindo, pô? Aonde, rapaz? Quem me dera, cara. Sacanagem. Ângelo, eu mando sim. Eu mando material sim, sem problema. É isso aí que eu ia pedir, esse material que você me passou aí pra gente aí, todo mundo aí, disponibiliza pra gente, cara, pra gente poder dar uma olhada melhor, com mais detalhe também. Somente eu vou mentir pra você vai porque eu entrei aqui agora, eu tava em outra reunião e não consegui acompanhar a tempo. Esticou muito a reunião, então, se você puder fazer pela gente aí, a gente agradece de coração. Mandei aí. Vamos passar agora, então, para os exercícios da aula atividade 1. Esses exercícios, gente, são bem, assim, interessantes, ó. Vamos lá. Eu não sei se primeiro antes, alguém tentou fazer e não conseguiu, alguém tentou fazer e conseguiu, alguém tem alguma dúvida nos exercícios específicos? Não, beleza. Olha só. Lembra que eu comentei que vocês estavam falando dos livros e tal? Agora que eu estou vendo aqui, ó.
esse exercício ele pegou do Halliday e Resnick, aquele que eu comentei com vocês. Esses livros aqui, desses dois autores aqui, ó, ele é muito, muito, muito usado para desenvolver questão de concurso, questão de prova, muito, muito usado mesmo. Então, se vocês tiverem a possibilidade de conseguir estudar por esses livros, é ótimo, é muito bom. Eu estudei por eles, assim, é muito bom. Então vamos lá, gente. É o seguinte: ele fala aqui que um certo hipódromo da Inglaterra, um páreo foi disputado a distância de 4,00 furlongs. Qual a distância da corrida em varas e cadeias, respectivamente? É uma questão simples, uma questão de conversão de unidades. Então ele me fala que um furlong vale 201,168 metros, me fala que uma vara vale 5,0292 metros e uma cadeia vale 20,117 metros. O que tem que ser feito aqui? Peraí. Primeira coisa, transformar esses quatro... Tá muito pequeno aí para vocês ou tá dando para ver? Beleza, deixa eu aumentar aqui então. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que pegar esses 4 furlongs aqui e transformar em uma unidade de medida que eu consigo transformar nas outras que ele quer. Que é o quê? É o metro. Ó. Eu sei que um furlong vale tantos metros, uma vara vale tantos metros e uma cadeia vale tantos metros. Então, o que eu preciso fazer? Preciso ver quantos metros valem 4 furlongs. Então, eu venho aqui e faço uma regra de 3. Simples. Eu sei que um furlong vale 201,68 metros, então 4 furlongs vai valer quanto? Regra de 3, 4 vezes isso aqui. Então eu sei que 4 furlongs valem 804,672 metros. Beleza? Passo 2, vou ver quanto vale, quantas varas valem esse valor de metros que eu achei. Então eu venho aqui e sei, peguei no problema. Uma vara vale 5,0292 metros. Então, uma vara vale 5,0292 metros. Eu tenho 804,672 metros. Quantas varas eu teria aqui? Então, de novo, regra de simples, regra de 3 simples. Multiplica cruzado, eu vou ter aqui 5,0292y é igual a 804,672. Pego o 5 e jogo para lá e eu vou ter essa parte aqui, ó. 804,672 dividido por 5,0292, que dá 160 varas. Então aqui eu já descobri que 4 furlongs equivalem a 160 varas. Lógico que no intermédio aí eu tive que transformar de furlong para metros. Mas é isso. Então eu já sei quantas varas tem. Próximo passo, quantas cadeias. Então eu faço a mesma situação. Eu sei que uma cadeia vale 20,117 metros. Está aqui a relação. Ó. Uma cadeia equivale a 20,117 metros. Eu tenho 804,672 metros, que é o valor que eu achei aqui no primeiro resultado. Quantas cadeias dariam isso? Multiplico cruzado e faço a conta. 804,672 dividido por 20,117 dá 39,999, que vai dar aproximadamente 40 cadeias. Então, ele pede varas e cadeias, então 160 e 40. Alguma dúvida? Simples, né? Beleza, vamos para o próximo.
Só um instantinho, gente. Ele me, a questão 2, ele me dá um sistema aqui, só que eu vou ter que conferir a resolução justamente por conta daquilo que o Werneck falou comigo mais cedo, da questão do ângulo. Olha só, ele me dá essa questão aqui, ó. O parafuso mostrado na figura está sujeito a duas forças. Então aqui a gente tem um parafuso e esse parafuso está sujeito a uma força para cá, F1 200 newtons, com angulação de 10 graus em relação ao eixo Y. E uma força S2 de 300 newtons, com angulação de 30 graus em relação ao eixo X. Daí ele pede qual é a força resultante nesse ponto de aplicação aí do parafuso. Então a gente tem que fazer o quê? Uma soma vetorial. Notem aqui que eu estava falando aquela questão. Ó, se eu tenho aqui o eixo X e o eixo X e o eixo Y, eu sei que esse ângulo formado aqui, ó, vai valer o quê? 90 graus, né? É um ângulo reto. É um ângulo reto, ele vai formar 90 graus aqui. Então, se eu sei que aqui vale 10, esse ângulo aqui, ó, vai ser o ângulo que ele vai valer o quê? 80, né? Porque 80 mais 10 vai dar o 90. Isso é muito importante na hora que a gente for resolvendo as situações, problemas. Então, eu posso gerar um paralelogramo dessa forma aqui, ó. Eu pego a F1, pego a F2, eles estão aplicados no mesmo ponto, então eles têm a origem no mesmo ponto, então eu faço uma reta aqui paralela a F2, ao vetor F2 aqui, faço uma reta paralela ao vetor F1 aqui, e aí forma esse paralelogramo, e a minha força resultante vai ser justamente a força que sai da origem, que é a mesma origem entre os dois, e se junta até o encontro das retas paralelas formadas pelos outros dois vetores. Então eu vou ter essa F, que eu acho que ele chama aqui de FG, mas seria a força resultante. Aqui é que na resolução que foi passada, não, acho que na verdade só é uma outra forma de resolver, ó. Aqui é se fosse montando através da regra do polígono. Eu pego a F2, que é parte da minha origem, desenho ela, pego a F1 e começo ela no final da F2 e desenho ela também, e uno o início da F2 até o final da F1. Nesse caso aqui, a lei dos cossenos, eu teria que usar positivo lá, o mais cosseno, e nesse caso aqui, eu teria que usar negativo, menos cosseno. É isso, Werneck? Me dá uma ajuda aí. Abre o seu microfone aí, porque o meu WhatsApp aqui parou. É isso aí mesmo, Paulo. Certinho. Desse jeito aí. Show. Aí, na resolução deles, eles utilizaram o negativo aqui, ó. Então, eles utilizaram dessa forma. O que eles fizeram? A força resultante, FR, a força resultante, é igual a F1 mais F2 menos 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno de θ,
que é o cosseno do ângulo que eles utilizaram. No caso, esse ângulo aqui, ó. Então, F1, 200 ao quadrado, mais F2, 300 ao quadrado, menos 2 vezes F1 em módulo, tudo em módulo, tá vendo? Porque em módulo você só usa o número, 200 vezes 300 vezes o cosseno de 70. Então, vai dar 40.000 mais 90.000 menos essa bordoada aqui. E a força resultante ao quadrado. Então, força resultante ao quadrado vai ser isso aqui, raiz quadrada de 88960, mais ou menos 298,26 newtons. Isso aqui eu mando para vocês, essa resolução também, para vocês darem uma olhada. Aí, eu comentei com vocês que eu não costumo fazer utilizando a lei dos cossenos, porque a gente tem, eu costumo fazer isso aqui, fazendo decomposição de vetores. Porque é uma forma que a gente pode usar em várias outras situações. Então, eu fiz ela aqui também e vou mostrar para vocês. Ó. Eu chamei de uma resolução alternativa. O resultado tem que dar o mesmo, né? O importante é isso. Ó, eu mesmo exercício, eu só tirei a parte do enunciado. Então, eu tenho a mesma força aqui, o mesmo ângulo aqui e tal. O que eu faço nesse sistema? Eu vou decompor os vetores. Ó. Eu peguei esse vetor F1 aqui e vou decompor ele em x e em y. Ó. Decompus ele numa parte em x e decompus ele em uma parte em y. Então, eu peguei esse vetor F1 aqui, que ele está inclinado, e decompus ele em F1x e F1y. Peguei o vetor F2 e fiz a mesma coisa. Ó. Decompus em F2y e decompus em F2x. Então, eu vou ter esse sistema a partir de agora. Essas forças, com esses ângulos e tal. Eu tenho aqui F1y e F2y, e tenho F1x e F2x. Aí que entra a questão. Notem que como eu tenho, por exemplo, em F2y e F1y, eu tenho a mesma direção. Nesse caso, eu tenho sentidos opostos. Nesse caso, eu posso simplesmente, se eu quiser saber o resultante em y, eu posso simplesmente pegar F1y e diminuir F2y. Porque eles estão na mesma direção. Eles têm sentidos opostos e módulos opostos, mas eles estão na mesma direção. Então, essa soma vetorial, quando eu estou na mesma direção, ela pode ser feita de maneira direta. Então, ó, em x a mesma coisa. Em x eu tenho F1x e F2x. Eu posso, para saber a resultante aqui, ó, eles têm a mesma direção? Tem. Então eu posso só somar eu posso só mexer com os modos, ou somar ou diminuir. Como nesse caso eles estão no mesmo sentido, eu vou somar os modos. Vou dar um exemplo para vocês. Em x aqui, é como se eu tivesse duas pessoas puxando na mesma direção, no mesmo sentido. Então, por isso que eu vou somar essa força aqui com essa aqui para saber a resultante. Se eu tenho duas pessoas puxando, a força das duas pessoas vai estar puxando para o mesmo lado. Então, a resultante das duas forças é a soma delas. Elas são na mesma direção. E aqui é o contrário, é como se fosse um cabo de guerra. O F2 está puxando para baixo, justamente porque ele está inclinado para baixo aqui. Ó. Então, o F2 está puxando para baixo, F2Y. F1Y, o F1 está puxando para cima, porque ele está inclinado para cima. Então, essa componente F1 está puxando para cima. Se eu tenho esse aqui puxando para baixo e esse aqui puxando para cima, a minha resultante vai ser um menos o outro. Quem é positivo e quem é negativo, eu que vou falar. Eu costumo usar para cima positivo, para baixo negativo. Por isso que eu vou fazer. A resultante dessas duas forças aqui vai ser F1 menos F1y menos F2y. Então, aqui é sintetizando o que eu acabei de falar. Ó. Em x, a resultante vai ser FRx, que é F1x mais F2x. Mas o que é F1x e F2x? Aí que entra a questão da decomposição dos vetores. Presta atenção. Eu tenho esse ângulo de 10 formado aqui, ó, entre a minha F1 e o eixo Y, certo? Então, eu tenho esse ângulo. Se eu pensar nas relações trigonométricas, o seno desse ângulo, quando eu trabalho com seno, eu sempre trabalho com cateto oposto, certo? Então, o seno de 10 vai ser o cateto oposto desse triângulo aqui, ó, que vai ser esse segmento, que nada mais é do que o F1x,
Então, o seno de 10 é igual a F1x dividido pela hipotenusa, que nesse caso vai ser o meu F1. Então, seno de 10 é o cateto oposto, é F1x, dividido pela hipotenusa, que é o F1. É o que está escrito aqui. Multiplicando cruzado aqui, ó, F1x é igual a F1 vezes o seno de 10. Sei quanto vale F1? Sei. Sei quanto vale o seno de 10? Sei. 6 não, tá? Sei. Então, F1x é igual a 200 vezes seno de 10. F1x vai ser 34,73 newtons. Então, eu sei que essa componente de F1 aqui, ó, puxa para a direita com uma força de 34,73 newtons. Passando para a parte de baixo, é a mesma situação. Eu formei um retângulo aqui ou dois triângulos retângulos, né? Então, eu tenho... O meu ângulo é esse aqui agora, é o ângulo de 30. Eu quero saber x, então eu não vou trabalhar mais com o cateto oposto, porque eu estaria trabalhando com F2y, ó. Eu vou trabalhar com o cateto adjacente a esse ângulo de 30, que vai me dar quanto que vai dar F2. Então, cosseno de 30 é igual ao cosseno adjacente ao 30, que é esse aqui, dividido pela hipotenusa, que é o F2, ó. Aqui é o ângulo de 90. Então, está escrito aqui, cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente ao 30, F2, dividido pela hipotenusa, que é o F2x, que é dividido pela hipotenusa, que é o F2. Então, eu já tenho isso escrito aqui, ó. Multiplicando aqui cruzado, eu vou ter que o F2x é igual a F2 vezes o cosseno de 30. Então, F2x vai ser igual a 300 vezes o cosseno de 30. F2x vai ser igual a 259,8 newtons. Então, a minha força resultante vai ser o quê? F1x mais F2x. Só o módulo mesmo deles. 34,73 mais 259,8. F resultante em x vai ser 294,53. Tá beleza? Tá dando para acompanhar aí? Ih, rapaz, o problema é que eu tô sem o WhatsApp. Se alguém falar alguma coisa no WhatsApp aí, me falem aí, por favor. Tá dando para acompanhar, pessoal? Tá, né? Tá de boa, ninguém falou no WhatsApp nada não, Paulão. Beleza, você é meu porta-voz, então. Tá tranquilo, toca o bar. Passando para a gente já analisou agora, então, no eixo X. Vamos passar a analisar no eixo Y. Funciona exatamente da mesma forma. A única coisa diferente é que a resultante no eixo Y, dos Fs, a força resultante no eixo Y, vai ser igual ao F1y menos o F2y. Aqui eles são opostos, tá vendo? Aqui eles são do mesmo sentido. Aqui eles são opostos. Então é um menos o outro, eles são antagônicos. Então isso aqui é importante para a gente saber qual é a resultante lá na frente. Aqui a gente somou, aqui a gente vai diminuir. Voltando para a análise do nosso decomposição, ó, eu tenho que... Agora eu vou trabalhar com cosseno de 10. Por quê? Porque eu estou querendo em Y, não estou? O meu cateto nesse triângulo aqui, ó, o meu cateto adjacente ao 10 é o F1y. Então, quem trabalha com cateto adjacente é o cosseno. Então, o cosseno de 10 vai ser igual ao meu cateto adjacente, que é o F1y, dividido pela minha hipotenusa, que é o F1. O ângulo de 90 está aqui, ó. Então, a hipotenusa sempre é o oposto ao ângulo de 90. Então, é o que está escrito aqui. Cosseno de 10 é o cateto adjacente ao 10, que é o F1y, dividido pela hipotenusa, que é o F1. Está escrito aqui. Multiplicando cruzado, F1y é igual a F1 vezes o cosseno de 10. F1y é igual a 200 vezes o cosseno de 10. F1y é igual a 196,96 newtons. Uma coisa que, às vezes, você fala assim, mas eu posso decorar que F1y vai ser sempre F vezes cosseno, que F1x vai ser sempre F vezes o seno. Não pode, você não pode decorar, você tem que fazer você tem que fazer esse estudo, você tem que ler isso. Porque notem, aqui, ó, para a força F1, o x
está se relacionando ao seno. O y está se relacionando ao cosseno. Mas aqui é o contrário. Ó. O x se relacionou ao cosseno e o y se relacionou ao seno. Isso vai depender muito da posição, do ângulo que você vai estar usando. E aqui que você começa a trabalhar mais a trigonometria. Se você usasse esse ângulo aqui, por exemplo, ó, daria a mesma coisa. Por quê? Aí a gente começa a entender. Se esse ângulo aqui vale 30 e esse grandão vale 90, esse ângulo aqui vale 60. Então, esses ângulos são complementares. Por isso que o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. E por isso que o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Depois, quando você vai aplicar isso matematicamente, você vai checando, vai notando isso. Mas então, vamos lá. Passando para a parte do F2, eu quero trabalhar aqui agora com a parte Y, que é F2Y, mas eu vou pensar nele aqui, ó. Porque é o mesmo módulo, né? Então vai dar a mesma coisa. Então, se é o cateto oposto ao ângulo de 30, eu vou usar o seno de 30. Então, seno de 30 é igual ao cateto oposto, que é o F2Y, dividido pela hipotenusa, que é o F2. Multiplicando, fazendo a mesma coisa, F2Y é igual a F2 vezes o seno, F2Y é 300 vezes o seno de 30, seno de 30 é meio, F2Y é igual a 150 newtons. Então, eu já descobri quanto que vale essa componente da força F2 aqui, ó, que é F2Y. Se eu quisesse usar o ângulo de 60 aqui, poderia? Poderia, vai dar a mesma coisa. Se eu quisesse usar o ângulo de 80 aqui, eu poderia? Poderia, daria a mesma coisa. Só que se eu fizesse isso, aqui passaria a ser cosseno e aqui passaria a ser seno. Mas é só para mostrar para vocês que, como a gente está trabalhando dentro de são ângulos complementares e tal, você pode usar tanto um quanto o outro. Feito aqui, eu sei que minha força resultante agora vai ser igual a F1 menos F2Y. Então, F1, 196,96, menos F2, 150. Minha força resultante vai ser 46,96. Aí, o que quer dizer isso? Isso tudo que a gente fez. Quer dizer que agora eu tenho um novo conjunto de forças, que seria esse conjunto aqui, ó, que é formado por essa resultante em X e por essa resultante em Y. Então eu vou esquecer um pouco isso aqui agora, ó, porque essas forças aqui eu transformei elas todas nisso aqui. Esse sistema inicial aqui, para questão de força, é a mesma coisa que se eu usasse esse sistema aqui. Então eu passo a ter isso aqui. Eu vou passar a ter FRX 294,53, que é esse valor achado aqui, FRY 46,96, e vou ter uma resultante entre essas duas forças, que vai ser justamente o meu FR total, que é o valor que eu estou querendo achar. E aí eu faço o quê? Simplesmente uso o Teorema de Pitágoras, foi o que eu falei aquela hora. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, ou aqui, eu tenho dois triângulos retângulos, né, que formam um retângulo, então eu posso usar um ou outro, sabendo que esse lado aqui, ó, é igual a esse lado aqui, que são paralelos e estão no mesmo módulo, e esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Então, para a questão de valores de módulo, eu posso usar. Então, eu tenho o que fala o Teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Foi o que eu fiz aqui, ó. O FR total, que vai ser minha hipotenusa, meu triângulo retângulo é igual a raiz quadrada, porque eu já tirei o quadrado daqui e joguei a raiz para lá, raiz quadrada desse componente ao quadrado, mais esse componente ao quadrado. Fazendo todas as contas, eu vou achar exatamente o mesmo resultado que eu achei lá no outro. Esse modo aqui de resolução, ele a princípio parece ser mais difícil, mais trabalhoso, mas eu gosto de usar porque com esse modo de resolução eu resolvo qualquer exercício de força. Com 2, 3, 4, 5, 10, 15 forças, não tem problema. Eu sempre pego e decomponho as forças em X e Y, faço as resultantes em X e Y e transformo só depois em duas forças, que vai ter uma resultante. E aí você faz por Teorema de Pitágoras tranquilo, não precisa saber ângulo, não precisa fazer nada. Beleza, galera? Deu para entender aí? Fala aí, o que vocês acharam aí? Show de bola, Paulo. Depois você coloca esses slides aí pra gente aí.
Não, beleza, tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, é porque meu celular deu um problema aqui, sério, aqui de junta. Eu vou mandar o link do e-transfer, pra vocês baixarem todo esse material aí, todas as resoluções e tudo. Então, beleza, então. Esse aqui foi também. Vamos passar para o exercício número 3. Exercício número 3 também já é mais tranquilinho de fazer. Ó, ele dá aqui um gráfico, né? Tomar uma água aqui, né? Ele dá um gráfico aí de posição em função do tempo, versus o tempo que ele falou aí. Então, e ele pede a velocidade média no ciclista no tempo 10, no tempo 25 e no tempo 35. Então, a gente pode notar aí, ó, são retas. Então, é um movimento uniforme. Vamos começar analisando o gráfico. Ó. Esse segmento de reta aqui, ó, que é o segmento de reta A, ele sai da posição 50 e vai para uma posição 100. Então, ele está aumentando a posição em função do tempo. Isso quer dizer o quê? Que aqui existe uma velocidade, porque se não existisse velocidade, ele ficaria parado. Então, aqui existe uma velocidade, existe uma variação de espaço em função do tempo, e essa velocidade vai ser positiva. Por quê? Porque eu estou passando de um espaço menor, de uma posição menor para uma posição maior. Essa questão de velocidade positiva, negativa, é só para mostrar em qual sentido que ele está indo. Se eu estivesse adotando negativo para cima, a velocidade aqui seria negativa. Isso depende só de qual é o meu padrão. Como o padrão usualmente é para cima positivo e para baixo negativo, vamos seguir aqui. Então, nesse segmento de reta aqui, existe uma velocidade e a velocidade é positiva. Nesse segmento de reta aqui, ó, ele está na posição 100, no tempo 20, e no tempo 30 ele também está na posição 100. Não houve alteração de posição. Isso quer dizer o quê? Que nesse segmento de reta aqui, nesse espaço de tempo aqui, ó, ele está parado. Porque ele não tá movimentando, ele continua na posição 100. Se ele está parado, aqui a velocidade é zero. Então, sem fazer cálculo nenhum, a gente já pode perceber que aqui a velocidade vai ser zero. E aqui nesse segmento de reta C, ele está passando de uma posição 100 para uma posição 0 em um determinado tempo. Então, aqui existe uma velocidade. Como eu estou passando de uma posição maior, vamos dizer, para uma posição menor, aqui existe uma velocidade negativa no nosso plano. Outra coisa que a gente pode perceber é o seguinte, ó, aqui, como a reta está menos inclinada, quer dizer que ele demorou mais. Ó, aqui ele demorou 20 segundos para andar 50 metros. Tá vendo? Aqui ele demorou 10 segundos para andar 100 metros. Então, quanto mais inclinado a curva for, a reta for, nesse gráfico de espaço em função do tempo, maior a velocidade. Então, aqui a velocidade é menor do que aqui. Por quê? Porque essa reta está mais inclinada que essa. Isso tudo aqui a gente pode, só de olhar para o gráfico, sem fazer conta nenhuma, a gente já pode até matar a questão. Agora, fazendo as contas, para o tempo 10, que é um intervalo, o 10 está aqui, nesse intervalo de 0 a 20, eu tenho ΔX, posição final 100, posição inicial 50, 100 menos 50, dividido pelo ΔT. Tempo final 20, tempo inicial 10. 20 menos 10, 20. 20 menos 0, 20. 50 menos 100 menos 50, 50. 50 dividido por 20, 2,5 metros por segundo. Então, aqui, a velocidade dele vai ser 2,5 metros por segundo, nesse segmento de reta. No segmento de reta B, não precisa nem fazer. Ele está parado. Você está vendo que ele não está mudando a posição, então a velocidade é zero. Mas, se quiser fazer, posição final 100, posição inicial 100, 100 menos 100, 0. Tempo final 30, tempo inicial 20, 30 menos 20, 10. 0 dividido por 10, 0. E no ponto B, no segmento de reta C, eu tenho posição final 0, 0. Posição inicial 100. Então, 0 menos 100, dividido pelo tempo final 40,
menos o tempo inicial, 30. 40 menos 30, 10. Menos 100 dividido por 10, menos 10 metros por segundo. E aqui a gente vê, ó, como que aqui a velocidade é maior do que aqui. Justamente. Graficamente dá para ver porque essa reta é menos inclinada que essa, e fazendo as contas dá para ver também, dá para comprovar, né? Dá para comprovar o que a gente tinha suposto. Então esse exercício é basicamente isso. 2,5 metros por segundo, 0 metro por segundo, menos 10 metros por segundo. Não coloquei as opções aqui. Alguma dúvida? Posso fazer uma pergunta, professor Paulo? Lógico. Se a gente quisesse calcular a velocidade média aí nesse trecho, a gente poderia calcular a área da figura, que eu não lembro mesmo, porque tem muitos anos que eu não estudei. Eu não estudo isso daí. Se a gente quisesse calcular a velocidade média aí desse ciclista, será que calculando a área aí sairia a velocidade média? Você fala em todo o circuito ou em cada Isso. segmento de reta? Um todo aí, de 0 a 35 segundos. Se eu quisesse calcular a velocidade média, bastaria calcular a área dessa figura? Porque isso daí eu não estou vendo, que eu estou pelo telefone celular. É um gráfico em função do tempo, não é? Isso. Posição em função do tempo. Então, se eu calcular a área, vai dar a minha velocidade média, espaço sobre tempo? É só a gente fazer no segmento de reta A aqui, vamos ver. Se eu fosse calcular a área desse triângulo aqui, ó, esquecer o B e o C, ó. Tá acompanhando? Eu não estou vendo agora, pera. Ô, vendo, eu acredito que não, cara. Porque tem alguma coisa que calcula a área, eu não lembro mesmo, tem muitos anos que eu não estudo, que você calcula a área da figura que dá a velocidade média, não me recordo. Porque se a gente fosse calcular, se eu levar em consideração aqui, ó, se você abrir aí, eu vou te mostrar. Você não tem impresso, não? Oi? Você não tem o exercício, não? Só para você olhar o exercício. Não precisa ser nem no Teams, não. Se você conseguir olhar ele aí. Agora eu não estou conseguindo abrir você aqui agora na imagem. Ah, não, pera lá. Aí fica difícil, né? E agora? Agora foi. Então, porque... calcular essa velocidade, se a gente calculasse essa área aí. Vamos esquecer isso aqui. Vamos esquecer o B e o C. Vamos trabalhar só com isso aqui. Não, calculando a área toda aí, essa figura aí. Eu acho que essa área vai dar o deslocamento total. Deslocamento. Porque olha só, vamos supor, vamos levar essa ideia, vamos pensar. Mas se eu não tivesse o segmento B e o C, só tivesse o segmento A, se ele parasse, ele começasse em 0 e parasse em 20. Se eu fizesse essa área aqui, ó, é isso que você está falando? É essa área desse triângulo aqui que você está falando? Ou seria essa área desse polígono inteiro? Até no eixo X. Que aí seria um trapézio aqui, né? Um trapézio. Base maior, mais base menor, vezes altura. Mas eu acho que mesmo assim não vai dar certo. Porque vai dar um valor alto, né? Isso, a base maior aí vai valer 20. 100. 100, né? A base menor. Você tá vendo, tô vendo deitado. 100, 50. 150 vezes a altura 20, que seria 20. Sobre 2. Vai dar um valor muito alto. Vai. Eu não me recordo qual é o valor que deu? Quanto que deu? Você fez aí? Você fez? Não fiz, tá. não fiz não. 100, 150, 300 vezes 3.000. 3.000 que divide 2, vai dar não. Não, mas aí dá 1.500. Então vai dar 1.500 isso aqui? Então, 1.500. Eu posso até pesquisar o que vai ter. Existe alguma relação entre a área e alguma coisa. Que eu não lembro mesmo. Eu não vou saber te falar o que é certinho, não. Mas posso pesquisar para você. Tá, beleza. Show? Show.
E agora o último exercício. Que é basicamente aplicação de fórmula, que é importante também, né? Também do Halliday lá, ó. O ventrículo esquerdo do coração acelera o sangue partindo do repouso até uma velocidade de 26 centímetros por segundo. Aqui, gente, uma dica para resolução de exercício. Você provavelmente vai precisar saber V0, alguma coisa assim. Então, quando ele coloca assim, ó, partindo do repouso, quer dizer que tava, V0 é 0, tá? Isso é importante saber. Partindo do repouso, partindo da origem. Então, daí você começa a tirar dado para resolver o problema. Determine a sua aceleração em centímetros por segundo ao quadrado se o deslocamento do sangue durante a aceleração for de 2 centímetros e o tempo que o sangue leva para atingir a velocidade final. Então, ele quer duas coisas. Ele quer saber a aceleração e o tempo. A aceleração seria o quê? Quanto tempo leva em 2 centímetros para o sangue passar de 0 centímetros por segundo até 26 centímetros por segundo. Tá. Então eu tenho aqui, ó, velocidade ao quadrado, final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 a aceleração, ΔX. Eu tenho velocidade final? Tenho, 26. Eu tenho velocidade inicial? Tenho, porque ele me falou que ele partiu do repouso. É 0. Eu tenho aceleração? Não, mas eu quero achar. Eu tenho qual é o ΔX? Tenho, ó, porque ele fala que o deslocamento do sangue durante a aceleração foi de 2 centímetros. Então eu tenho tudo aqui, só não tenho aceleração, que é justamente o que eu quero achar. 26 ao quadrado, 672. Isso aqui vira 0. 2 vezes 2, 4. 672 não, 676. Então a aceleração vai ser 676 dividido por 4, que vai ser igual a 169 centímetros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração. Ele quer saber o tempo. Aí eu já tenho aceleração, tenho velocidade inicial, tenho velocidade final, tenho deslocamento. Então eu tenho várias formas. Ele usou a forma mais simples, a equação da velocidade. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Eu poderia usar essa fórmula aqui para achar aceleração nesse primeiro pedaço aqui? Não, porque eu não tenho aceleração. Justamente ele pediu aceleração aqui. Então essa fórmula ficaria incompleta se eu quisesse resolver primeiro com ela. Velocidade final, 26. Velocidade inicial, 0. Aceleração, agora eu tenho 169 vezes o tempo. Então isso aqui vai ser 169 vezes tempo igual a 26. 26 dividido por 169. Então o tempo vai ser aproximadamente 0,15 segundos para o sangue sair de 0 centímetros por segundo até 26 centímetros por segundo num espaço de 2 centímetros. Beleza? Alguma dúvida aqui nesse aqui? Esse é simples aplicação de fórmula mesmo. Nada? Alguém falou alguma coisa no WhatsApp aí? Me dá uma luz aí, gente, por favor. Nada não, falaram nada ainda não. Tá tranquilo, Nada. tá de boa. Então tá. Galera, é o seguinte, eu tinha preparado o conteúdo da aula 2 também, mas já está muito tarde, cara. Eu vou passar isso para a semana que vem. Que é a parte, já começa a falar sobre as leis de Newton. Daí, semana que vem, a gente marca um horário diferente de sexta-feira, antes de sexta-feira, depois a gente conversa sobre isso no grupo, e eu passo para vocês essa segunda teleaula. Beleza? Show de bola. Menos segunda-feira, por favor. Não, beleza, tranquilo. Eu já tenho 5 reuniões segunda-feira. Então tá, galera, valeu aí. 5 reuniões mais uma aula, Paulo. Poxa, é completo o dia. Verdade, logo na segunda-feira, para ter uma semana boa. Faz isso não, Werneck, pelo amor de Deus, velho. Mata não, velho. Galera, é isso então. Tamo aí.
Se tiverem alguma crítica, alguma coisa para falar aí, para a gente melhorar, estou à disposição. Foi bem bacana, Paulo, bem proveitosa mesmo. Tá de parabéns e obrigado aí pela aula, né? Você está se disponibilizando aí. Show de bola. Não, tamo junto. Essa gravação, eu gravei essa aula, eu vou dar um jeito de disponibilizar. Fala, Luiz. Isso aí, professor. Você. Professor, só tirando aquela dúvida que o Werneck perguntou sobre o cálculo da velocidade média, calculando a área da figura, aquilo ali acontece no gráfico da velocidade. No gráfico da velocidade, tirando a área, tempo, né? você consegue achar o deslocamento. Do gráfico da velocidade versus o tempo, não é isso, Paulo? No gráfico da velocidade em relação ao tempo, você calculando aquela área ali, você acha o deslocamento. Tá. Então é isso que eu estava em dúvida. E faz sentido, porque quando a gente faz, por exemplo, para a gente achar uma área, a gente faz o quê? A gente faz uma integral. Se eu integro velocidade, eu acho deslocamento, eu acho posição. Certo, tá joia. Isso aí. Pô, o Eugênio chegou agora, bicho, olha só. Chegou na hora, hein, Eugênio? Aí é sacanagem, hein? Pô. E aí, usando o mesmo raciocínio, se a gente tiver o gráfico lá de aceleração e quiser achar a velocidade, se a gente integrar, se a gente fizer a área na aceleração, provavelmente a gente vai achar a velocidade também. Exatamente, isso daí. Usando o mesmo raciocínio. Show de bola. Beleza, galera? Boa noite para todo mundo então, viu? Falou, Valeu, um abraço. Paulo, obrigado. Paulo, mais uma vez, obrigado aí, agradeço aí pela disponibilidade sua aí, nos ajudar aí, né? Com essa aula aí, show de bola. E você tem visão mais ou menos quando é que você vai disponibilizar pra gente isso aí, esse material? Os slides eu acabei de mandar agora há pouco. Os outros eu tenho que fazer meu telefone funcionar, aí eu mando. Beleza, então, querido. Obrigadão, velho. Valeu, gente. Bom final de semana para todos aí, cara. Valeu, Paulo. Boa noite para você. Valeu, tchau. Boa noite.